Fã de esportes, você que estava acompanhando o Verdão no Disney Plus, deu Verdão, sim, contra o Al-Ahly, num jogo épico, quase 3 horas de duração, meu Deus do céu, para o jogo, é tempestade que vem aí, e aí para o jogo de novo, porque tem o tempo da hidratação, enfim, quase 3 horas depois, deu Palmeiras 2-0 para cima do Al-Ahly. E é esse jogo que a gente vai analisar nesse Linha de Passe aqui. Muito bem, fã de esportes, começando o nosso Linha de... Sim, estamos no YouTube. Estamos no YouTube. Divulgando, inclusive. É verdade, aqui é o espaço para divulgação, aqui ó, para você, né? Não chegou, mas dá tempo ainda. Enquanto eu faço a abertura, você vai entendendo aí. Então, eu vou bem devagarzinho. Então é o seguinte, olha, o Palmeiras venceu o Al-Ahly. Tá dando tempo aí? Tá. Palmeiras venceu o Al-Ahly por 2-0 no segundo jogo do Verdão pelo Mundial de Clubes e deixou essa classificação bem encaminhada, aquele saldinho ali de 2 gols. Daqui a pouco vai ter o Inter Miami contra o Porto, mas tudo se encaminha para uma classificação palmeirense. A questão é saber se vai ser em primeiro ou segundo, porque, afinal de contas, isso faz muita diferença, porque do lado de lá tem um Paris Saint-Germain que deve ser o primeiro colocado. Aliás, hoje tem Botafogo e Paris Saint-Germain, você acompanha também no Disney Plus. E coladinho vai ter o Linha de Passe, hein? Expectativa muito grande para o que vai acontecer nessa partida. Mas a expectativa também era alta para o Palmeiras nesse jogo com o Al-Ahly. Eu acho que o Palmeiras cumpriu bem. A gente vai falar das alterações que o Abel fez, inclusive com uma escalação já diferente, né? Do primeiro jogo. Mas assim, em resumo, é aquele 2-0 para tirar qualquer peso e deixar essa classificação caminhada, né, Jean? Tudo bem? É isso, tudo bom? Boa tarde, William, Mari, Jailson, todo mundo em casa. Acho que sim, eu acho que não foi... Para mim, aliás, se eu tivesse que avaliar onde o Palmeiras jogou melhor, na primeira ou na segunda rodada, eu diria que na primeira rodada. Na primeira rodada. Acho que o Palmeiras jogou mais contra o Porto, o Palmeiras tomou iniciativa contra o Porto, não foi o que aconteceu contra o Al-Ahly. E aí a gente vai ter que ouvir o Abel também, o porquê disso, porque era uma opção claramente do Palmeiras no começo da partida, jogar com a linha um pouco mais baixa, talvez pelo calor, que quem tá lá diz que tá um negócio terrível, realmente complicadíssimo, então aquela intensidade que a gente viu contra o Porto talvez não fosse possível, mas passados 15, 20 minutos de jogo, acho que o Palmeiras melhorou, teve um miolo do primeiro tempo um pouco melhor, no final o Al-Ahly voltou a ser superior na minha visão, mas no segundo tempo, acho que até pelo gol que acaba saindo, né, um gol contra, num lance de bola parada, mas tá valendo, né, o Palmeiras teve tantas chances de fazer o gol no primeiro jogo e acabou não fazendo, conseguiu o gol dessa forma na segunda partida e acho que a partir dali o Palmeiras foi realmente superior, depois interrupção, né? Acabou durando... Achei que a interrupção atrapalhou o Palmeiras. Acho que sim, porque era um bom momento, né? O Palmeiras fez o primeiro gol e continuou atacando, continuou pressionando, isso era positivo, chegou ao segundo gol merecidamente e talvez seguisse naquela toada, não fosse a interrupção. De qualquer maneira, eu acho que assim, 4 pontos, olhando para o que foram os 2 primeiros jogos do Palmeiras, eu acho que no balanço é o que o Palmeiras mereceu nessas 2 primeiras rodadas. É um belíssimo passo em direção à classificação, não está classificado ainda, vai depender do jogo do Porto com o Inter Miami. Nessa chave nenhum jogo é garantido, assim, não tem um Auckland. Acho que mesmo na relação com o grupo do Fluminense, que você tem o Ulsan, você não tem um Ulsan, então eu acho que é óbvio que o Inter Miami precisa ser respeitado, mas pela força e pela competitividade desse time do Palmeiras e pelo que ele mostrou nos 2 primeiros jogos, é de se imaginar que o time consiga se classificar. Como você disse, seria muito, muito importante para o Palmeiras tentar se classificar na primeira colocação para muito provavelmente escapar do PSG, que hoje é o principal favorito à conquista do título. Esse é um ponto importante, né? Tudo vai depender muito do que vai acontecer também no próximo jogo entre o Porto e Inter Miami, porque tem questão de saldo. Aí eu acho que aí no final das contas, até para te passar, Mari, aí na última rodada, o Palmeiras pega o adversário, não quero usar a palavra fácil, porque não é fácil, mas ele pega o adversário um pouquinho mais acessível do que o Porto. Parece o Al-Ahly, time mais difícil do que o Inter Miami. Aí talvez aí a questão do saldo, mas vai ficar tudo para a última rodada, não tem jeito, Mari, tudo bem? Tudo bem, amigo, um beijo para você, para o Jean, para o Jailson, fã de esportes que nos acompanha. Sim, acho que vai ficar tudo para a última rodada, até pelo que apresentou, né, o início dessa competição nesse grupo, o empate Inter Miami e Al-Ahly, o empate Palmeiras e Porto. Pelo que a gente conseguiu acompanhar de Inter Miami e Al-Ahly, imagino que o Palmeiras vai conseguir
implementar o seu jogo muito mais contra o Inter Miami do que contra o Al-Ahly, mesmo tendo Messi, né? Mesmo tendo Suárez. Eu acho que o Palmeiras ele tá muito bem nessa fase de marcação de meio de campo, principalmente, o que, entre aspas, pode facilitar a vida palmeirense diante do Messi, mas é um Inter Miami que tem muita dificuldade na transição defensiva, assim. É um time completamente espaçado, que dá, assim, campo para o adversário trabalhar, percorrer, enfim, acelerar o jogo. Mas, para mim, foi, de fato, crucial as entradas, né, de Flaco e de Maurício, porque não só pelos gols, que já é muita coisa, né? Não um dos gols já sai do Maurício, coisa, né? Exatamente. Mas pela dinâmica de jogo. A entrada dos dois, ela também aumentou o nível dos outros atletas. Então, o Piquerez entrou mais no jogo, o Giai corrigiu mais posicionamento, o Rios, não tem nem o que falar, para mim é o melhor jogador da temporada do Palmeiras, mas a dinâmica de jogo da equipe, como coletivo mesmo, como time, para mim melhorou com a entrada dos dois. Então, não é só por conta dos gols, que já é muita coisa, mas já voltar com eles, para mim, foi o ponto de chave para essa vitória do Palmeiras. O Jailson diria que o Palmeiras já está classificado? Tudo bem, Jailson? Tudo bem, boa tarde, amigos. Boa tarde, o pessoal que está em casa. Eu acredito que sim. Precisava fazer 4 pontos, né? Principalmente por conta do empate, depois daquela apresentação contra o Porto, porque foi o que eu falei, o Palmeiras deixou de ganhar 2 pontos contra o Porto. O Porto ganhou 1 ponto. Foi aquilo ali que o Palmeiras atropelou o Porto na parte final e o Porto ficou satisfeito. Então, eu acho que sim, 4 pontos. Agora tem um adversário que é o Inter Miami, que é um adversário um pouco mais acessível. Eu acredito que o Palmeiras já tenha bem encaminhado a sua classificação. Mas, o que eu estou falando dos clubes brasileiros, né? O importante era a vitória. O importante era ganhar a qualquer custo. Mas eu estou com o Jean. O jogo contra o Porto foi muito melhor do Palmeiras. Eu também estou curioso para saber qual vai ser a análise do Abel Ferreira, porque, para mim, com certeza foi algum tipo de orientação por conta do calor, que realmente eu não entendi. Porque contra o adversário mais difícil, o Palmeiras se impôs, o Palmeiras marcou alto, não deixou o Porto respirar e tomou as rédeas da partida como um todo. Hoje, contra o Al-Ahly, o Palmeiras deu a bola. Deu a bola para o Al-Ahly, marcou um bloco um pouco mais baixo e, basicamente, no primeiro tempo todo não conseguiu sair jogando. O Palmeiras não saiu jogando nenhuma vez por baixo, tentando trocar passes para jogar o adversário para trás. Era só bola longa, era o Everton fazendo bola longa no Vitor Roque. Que eu não consigo entender realmente, porque fazer bola longa no Flaco Lopes é uma coisa. Agora, bola longa no Vitor Roque, enfim, eu tô com a Mari também no que ela disse em relação às substituições, melhorou muito o time do Palmeiras, e aí, para passar para a gente continuar a conversa, eu acho que foi o último jogo do Vitor Roque como titular do Palmeiras nesse Mundial. Isso é um bom ponto, hein, Gelson? Nesse Mundial. A gente falava no pré-jogo de como o Flaco Lopes pode perder gol, pode ter as questões dele, porque ele perdeu um gol ali que era só dar com a perna direita, ele foi de esquerda. O primeiro lance dele já foi meio atrapalhado. Ele perdeu um gol, só que o jeito que o Palmeiras joga, de tentar abrir o time adversário e basicamente cruzar a bola para a área, procurar uma referência dentro da área, o Flaco Lopes ele ajuda muito mais do que o Vitor Roque. Até pela estatura, até pela forma que o Flaco Lopes joga. E muitas vezes falta alguém na área porque o Vitor Roque se movimenta mais. Então o Flaco Lopes entra no jogo que estava complicado, o Al-Ahly era melhor no primeiro tempo para mim. E aí o Flaco Lopes entra no jogo complicado, o gol contra só sai porque ele que estava na bola, na cobrança da falta. Foi. Ele atrapalhou o zagueiro adversário e depois ele faz o gol. Muito inteligente pelo chão, se desloca ali, ele bota o corpo na frente do zagueiro, porque se o zagueiro encosta nele, ele seria expulso. Se ele levasse a bola para a perna direita, provavelmente ele poderia perder na corrida. Ele dá o tapa para cima do zagueiro, o zagueiro já fica com medo, já faz assim, porque se encostasse seria expulsão, e ele bate muito bem na bola. Então, eu não vejo mais motivos pro fato do Flaco Lopes ser reserva do Vitor Roque. Sendo o mais sincero possível, e a gente estava falando 25 milhões de euros, né, Mari? Que a gente estava pesquisando ali, que foi o valor do Vitor Roque. Mas, no momento, o Flaco Lopes, para mim, entrega mais pro time do que o Vitor Roque. Você acha que é por aí? Eu acho que o adversário vai facilitar a titularidade do Vitor Roque na última rodada da fase de grupos. Justamente por isso. Eu acho que o Inter Miami, muito mais desorganizado, talvez seja, de fato, mais uma oportunidade para ele, o Abel possa entender assim, né? O Abel, ele não é de desistir de jogador. Sim, sim. Né? Muito pelo contrário, ele insiste bastante com o jogador.
É aquilo que a gente sempre pontuou aqui, né? A gente não está no dia a dia, a gente não acompanha treinamentos, então a gente tem que acreditar ali que o treinador, principalmente, ele se apega muito. Você acha que ele vai dar mais uma chance pro Vitor Roque justamente por essa característica? Eu acho que larga pode ser. Com o Vitor Roque de novo? Eu não cravo que ele não largue com o Vitor Roque, justamente por isso, porque eu acho que o Inter Miami oferece essa oportunidade para ele. Você acha, hein? Eu preciso ser coerente até com o que eu falei depois do jogo contra o Porto, que eu até imaginava, eu falei, olha, acho que se houver mudanças tal, e devem haver mudanças, talvez seja no centroavante. Eu imaginei que o Flaco pudesse começar o jogo de hoje já. Eu também. Até porque a gente imaginava, eu pelo menos imaginava, um Awali mais baixo, né? Mais fechado, e não tomando iniciativa. Então, era um cenário, o que eu imaginava e que não se confirmou para o jogo de hoje, era um cenário em que talvez coubesse mais o centroavante, o cara de referência na área, porque é mais a pegada do Flaco. Isso não aconteceu, ele começa no banco de reservas, mas aí, de novo, assim, é o que o Jailson falou. Mais uma vez ele entra bem, porque isso não é só de agora, né? No Campeonato Brasileiro já vinha acontecendo. Em vários momentos ele entrando e resolvendo a parada e fazendo gols. Por mais que, né, na expectativa em relação ao potencial máximo, acho que todo mundo imagine o Vitor Roque com um potencial além do potencial do Flaco, não é o que a gente tem visto já há uma boa quantidade de jogos. E esse é o tipo de campeonato que, cara, é tiro curto. Você tem que olhar quem tá melhor. O Tite falou isso depois da eliminação da Copa do Mundo. Ele falou, cara, eu aprendi isso, né? Depois da primeira Copa, ele falou, eu aprendi que eu preciso mudar se um jogador não tá bem, porque o campeonato tem 7 jogos. E acho que isso se aplica também a esta Copa do Mundo. Claro que tem uma questão física. Eu, sinceramente, nem acredito que, se ele não estivesse pensando em dosagem, talvez as outras mudanças que ele fez tivessem acontecido. A saída do Maurício, não acho que se justificasse para a entrada do Facundo, não acho mesmo. A saída do Felipe Anderson também não acho que se justificasse, mas ele sabe que ele precisa dosar também. Então, eu acho que teve um pouco de mudança. Aliás, eu acho não, ele falou isso. Foi. Ele falou isso na entrevista pré-jogo. Ele falou, nesse tipo de campeonato, com jogos tão próximos, eu não vou escalar o mesmo time todos os jogos. Então, eu acho que quando ele toma as decisões que ele tomou de mudanças, tem muito mais a ver com uma questão física do que com uma crença de que, sei lá, vou tirar o Maurício e colocar o Facundo Torres e o time vai voar. Vou tirar o Felipe Anderson e colocar o Veiga que o time vai voar. Acho que não é isso. Muito embora no último programa que a gente... Aliás, o primeiro, né, com relação ao Palmeiras, a gente estava conversando sobre isso aqui, do Veiga, e você, o Birner, o Calçade também, estavam pensando numa possibilidade do Veiga entrar mesmo nesse jogo hoje. Para ser justo, até o Birner falou mais... Eu não imaginava o Veiga jogando aberto pelo lado direito. Tá. O Veiga aberto não... Eu acho que ele não funciona tão bem assim. Tanto que quando começa o jogo, todo mundo imaginou, né, o Facundo aberto como... Pela direita como Felipe Anderson, isso, foi o que eu imaginei. O Abel falou isso. Eu também imaginei. Ele falou que o Estevão cairia para a esquerda. O Estevão pelo lado esquerdo e o Facundo fazendo a função do Felipe Anderson. Foi para a esquerda com 19 minutos. O Estevão estava na ponta direita. 19 minutos ele inverteu. O que aconteceu depois de alguns minutos era uma inversão ali, Veiga e Estevão. Isso, não o Facundo ficou abertão do lado esquerdo. Então, exato. assim, no fim, acho que ele surpreendeu todo mundo, até mesmo quem achava que o Veiga fosse entrar. Mas é isso, não me parece que as mudanças sejam por deficiência técnica dos que saíram. Era mais uma questão, acho que, física, portanto é possível que eles voltem. O Palmeiras também vai ter que pensar agora na questão dos cartões. O Richard Rios, que eu tô com a Mari, talvez seja o cara que tecnicamente mais entregou na temporada, tomou um cartão idiota, mas de uma estupidez no final do jogo, dando uma bica ali para arquibancada, que não pode. Ainda mais ele. Ainda mais ele, com a importância que ele tem. E o Aníbal Moreno. Puxando a perna. Que eu ia falar, porque é o seguinte, a pausa que rolou por conta do raio lá, assim, os jogadores estão no ritmo, na voltagem 220, estão correndo de um lado para o outro. Rolou a pausa. E aí ficou o tempo, eu não sei quanto tempo ficou. O corpo esfria. Exatamente, o corpo esfriou. Na volta, o primeiro tapa, né, o primeiro tiro que o Aníbal teve que dar, que foi no contra-ataque do Awali, ele deu o tiro para correr atrás do cara, correu pra caramba, conseguiu ali dividir, atrapalhar, só que logo depois ele sente. E aí eu não sou médico aqui, mas geralmente quando é esse tipo de lesão, geralmente é estiramento. E geralmente também o cara não consegue voltar.
Ali no mínimo ali umas 2 semanas, 3 semanas. Então tem que ver se realmente for confirmado. Sim. Porque, eu até estava falando com a Mari, será que foi câimbra e tudo mais? Eu falei, pô, ficou parado esse tempo todo, voltou. No primeiro tapa que o cara dá, ele sente ali, eu acho que não é câimbra, não. É a forma como ele sai também, que pode ser a forma que ele sai, bota ali a mão no rosto, pode ter sido estiramento. Então... Ele foi a grande surpresa, né, deste Mundial no sentido de virar titular do Palmeiras. Ninguém imaginava. Para todo mundo, a dupla de volantes seria Emi Martínez e Richard Rios. E o Emi foi para o banco. É o setor que o Palmeiras está melhor servido ali, né? Tem o Lucas Evangelista também. Quer dizer, não é que o Palmeiras... se é necessário. Isso. Não é que o Palmeiras não tenha alternativas. Sim. Mas hoje o Richard Rios me parece um jogador importante, né? Ele fundamental. Que é sempre... Não, ele cobre uma área gigantesca. E tecnicamente, para mim, ele é acima de todos os outros da função. Isso. Por exemplo, tem o Evangelista, tem o Emi Martínez e tem o Aníbal Moreno. Por exemplo, a jogada que o Rios faz pelo lado esquerdo, ali a herança dele de salão, que a gente já está falando na hora, que ele já vai penteando a bola, procurando ali a linha de fundo. Nenhum outro volante do Palmeiras vai fazer isso. E o lado direito do Palmeiras ali com o Trezeguet logo no começo, né, na primeira metade do primeiro tempo que o Awali foi para cima, precisou do Rios baixar ali para ajudar Veiga e Giai. Então, assim, até o momento ali estava, de fato, sendo um caminho, né, para o Awali. Tanto que a gente viu o Rios combativo, né? Toda hora era choque com que é o que se discute muitas vezes dele. Acho que ninguém discute a qualidade técnica do Richard Rios. O que se discute muitas vezes é a postura, uma certa... desconexão, às vezes, com o jogo, né? Com o jogo, com o que está acontecendo e tudo mais. Como ele desliga, né? Mas assim, tecnicamente ele é muito bom e eu tenho visto, né? Estou adorando ver porque as avaliações da imprensa internacional sobre os times brasileiros, elas são completamente desprovidas de preconceitos ou de bagagens que são positivas, mas que o cara que não tem, ele vai ver com o olho zerado, assim, né? E o Rios tem sido o cara mais elogiado, assim, disparado na imprensa internacional, o cara que a gente vê os comentários dos torcedores de times europeus falando, pô, ninguém foi buscar esse cara por quê e tudo mais. Depois do jogo contra o Porto, aconteceu muito isso, né? E ele jogou até mais contra o Porto, mas... De qualquer maneira, é um cara que vai ser muito importante na sequência do campeonato, né? A gente não sabe... Qual campeonato? O normal... Qual campeonato? O Mundial, porque depois... Olha, já tem o Atlético de Madrid, tem a história que o Simeone gostou, pediu, o Porto parece que já tinha dado uma investida e tal. Mas também a gente sabe que o Palmeiras é um clube que hoje... Não negocia fácil. Valoriza as vendas. Então, assim, se ele perceber que tem 3, 4 times europeus atrás, não vai vender por pouco. Então, pode ser que demore um pouco mais. É um mérito, né? E o desempenho diante de um europeu chama a atenção ainda mais, né? Então foi assim, aeroporto, mas ainda assim, né? E o Palmeiras, ele chega a este Mundial com os olhares em cima do Estevão, porque é a joia já vendido para o Chelsea, então assim, a expectativa, né, de fora era para ver o Estevão desempenhar, mas de fato é o Richard Rios que chama a atenção. Inclusive o Estevão ganhou o jogador superior nas duas partidas. Pois tem que rever gente, equivocado. De verdade, pelo amor de Deus. Equivocado. Não é que o Estevão foi horrível, não é isso. Mas há um exagero. Eu não entendi também. Não dá para os dois jogos. Não é avaliação técnica. Não é. Internet, votação é isso, votação popular, só isso. É o cara mais famoso, o cara que... vai pro Chelsea e tudo mais. É a característica, né? É tipo, acho que duas vezes. O tipo de jogador, a característica dele desperta. E outra, né? A votação, ela começa sempre muito... Então, um cara como o Flaco, que entra no segundo tempo e dá a vitória ao Palmeiras no segundo tempo, ele contou com menos tempo de votação à disposição. É verdade. Porque ele, por exemplo, foi melhor. O Richard Rios foi melhor. Se a gente pegar pelo menos, já tem 2 aí que foram melhores que o Estevão. Eu acho que o Flaco, hoje, pelo que o Jailson falou, acho que talvez o Flaco tivesse que levar isso. Pra mim, ele hoje foi o cara do jogo. Aliás, ele tá analisando um pouquinho o Estevão, né? O Estevão hoje teve uma grande oportunidade, totalmente criada por ele. Sim, né? Logo no início. Jogadaça, quase faz um golaço, bola... Não acho que teve decisão errada ali, não é aquela coisa que fala, errou, foi mal e tal. Mas, e depois, na sequência, criou ali pelo lado esquerdo ali do ataque do Palmeiras, teve algumas situações ali, às vezes algumas decisões erradas e tudo, mas como é que dá pra gente avaliar o Estevão? E vamos fazer já um pacote dos 2 jogos? Nesse Mundial, por enquanto. Então, o Estevão, pra mim, na primeira partida, ele saiu... Eu não tiraria ele, eu achei que o Abel tirou ele muito cedo. Sim. Tudo bem que eu não estava fazendo uma partida brilhante, assim, né? Mas eu achei que ele saiu muito cedo, estava com dificuldade um pouco mais ali na questão física, né? Mas, tecnicamente, é um cara que pode definir o jogo. Nesse jogo de hoje, eu sempre fico com a questão da decisão, né?
Ele já cansou de fazer esse tipo de jogada. Ele faz muitas vezes esse tipo de jogada. Foi uma das poucas vezes que o Veiga, por exemplo, conseguiu abrir para ele deixar no mano a mano. E geralmente esse tipo de bola ele não bate forte. O meu detalhe foi a hora da definição. Geralmente ele escolhe um canto chapa. Tira do goleiro, dá uma chapada e acabou. E ali, eu acho que por conta de ser o Mundial, de ser a competição que é o nível um pouco mais alto, são poucas oportunidades, ele escolheu definir com um chute mais forte e acabou a bola indo para fora. Assim, eu acho que tecnicamente o Estevão continua sendo o cara desse time. Mas eu acho que ele é melhor. O time do Palmeiras consegue, né? O Abel Ferreira, assim, extrai o melhor do Estevão com a formação do primeiro jogo. Quando ele fica protegido com alguém para marcar o corredor para ele. Que ali o 3-4-2-1, vamos falar assim, né? Que o Felipe Anderson descia para marcar para ele e a preocupação dele era atacar. Tanto que em determinado momento do jogo, ele trocou, foi para a esquerda e jogou muito bem pela esquerda também. Quando ele tem que fazer corredor, que nem ele teve que fazer hoje, fazendo o corredor um pouco mais para marcar, para baixar para marcar, ele se desgasta fisicamente. E aí, tecnicamente, para mim, ele não sobressai tanto. E talvez seja o que justifica a saída dele. Porque, assim, eu entendo, e o Abel tem toda a razão, e o Abel foi muito criticado no campeonato paulista, olha que loucura, porque ele colocava um time num jogo, outro time no outro. Porque ele sabia o que vinha pela frente. Então, o Abel está desde o começo do ano, até diferentemente do que aconteceu em outros anos do Abel, ele está desde o começo do ano pensando no calendário que ele aprendeu que não é simples por aqui. Então ele pensa muito no futuro, ele pensa em não desgastar o jogador, ele pensa em não estourar os caras. Só que assim, com todo o respeito, ele não precisa ter essa preocupação com o Estevão. O Estevão, ele tem que tirar até o bagaço do Estevão. Ele vai embora e entrega pro Chelsea lá o Estevão todo arrebentado, cara. Aí pronto, se vira agora aí com esse bagaço do Estevão. Agora vocês deixam aí deixa o cara, vai tirar férias, vai deixar... vai parar. Vocês cuidem fisicamente do jogador. Mas assim, o Abel agora, ele pode pensar só no Palmeiras e no quanto o Estevão pode entregar pro Palmeiras nesse Mundial. E acho que, assim, se ele tira o jogador, é porque provavelmente o cansaço físico para o jogo, quer dizer, o impacto do desgaste dele, na visão do Abel, ia prejudicá-lo, impossibilitar que ele jogasse o que ele sabe jogar, o que ele pode jogar. Porque eu não vejo outra razão. A razão de poupar o Estevão pensando no futuro não é mais um problema do Abel, não é mais um problema do Palmeiras. E não estou sendo cruel com isso. É que ele vai parar mesmo. Então, assim, o Estevão tem mais, provavelmente, e não é... Provavelmente mais 2 jogos, se as coisas andarem muito bem, 3. Dependendo, já te falei que se não cruzar com o PSG nas oitavas... Dá jogo contra o Atlético de Madrid. Dá jogo. Ou contra o Botafogo. Se for o Botafogo, dá jogo. Dá pra chegar nas quartas. Não, dá, mas assim, é isso. Mas são 2, 3 jogos, trabalhando entendeu? com o mínimo, né? Pra fazer... Então, assim, ele não precisa mais pensar nessa coisa, opa, vou preservar o meu jogador, porque quando eu voltar pro Brasileirão, eu preciso do meu craque à disposição. Essa lógica certamente não se aplica mais ao Estevão e se aplica a todos os outros jogadores. Paulinho, inclusive, que ele disse, Paulinho tem condição de jogar 30 minutos por jogo, né? E foi o que ele fez hoje, não mais que 30 minutos pro Paulinho. E acho que quantos forem os jogos do Palmeiras, o Paulinho vai ser isso mesmo. O próximo jogo, se for 30, se for para... pela direita, né? Porque parece, né? Às vezes eu estava até lendo as informações que a recuperação do Paulinho, né? A parte da cirurgia não está exatamente naquele ponto... Estavam cogitando até outra cirurgia. Chegaram a falar isso. É isso. O Palmeiras não chegou a falar, mas chegou a ser noticiado. Até porque o Palmeiras não fala muito de questões clínicas dos atletas. Mas, assim, é óbvio, isso a gente sabe, e isso foi até verbalizado, lá, que havia um plano para que o Paulinho estivesse... nesta Copa do Mundo, em outro estágio. Na bala. É isso. Todo mundo aqui imaginava que o Paulinho, que é um jogador de um nível muito titular, alto... né? Fosse até titular, né? Não, sem dúvida nenhuma. A ideia era que ele tivesse em condição de jogar essa Copa do Mundo como titular e talvez como um dos destaques do time. Não foi possível e o Abel está usando da maneira que ele consegue.